Hamas is not seeking coexistence and compromise. Hamas is seeking conquest and taking over. And by the way, Israel, the destruction of the state of Israel is not Hamas' final destination. Hamas' final destination is building the Islamic Khilafah, which means an Islamic state on the rubble of every other civilization. Olá, que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Hoje chega o 4º dia da guerra e do conflito entre Israel e a Palestina, mais precisamente ao grupo Hamas. É importante que se destaque isso. Tem muita informação e nessas muitas informações tem coisas bastante distorcidas. Isso faz com que o povo fique com o entendimento meio perdido. Uma das coisas que a mídia, grande mídia no Brasil, a mídia lixo, está colocando o Hamas como combatentes do Hamas e não terroristas, né? Mas a verdade é que eles são literalmente terroristas. Não tem uma outra palavra diferente do que essa, a não ser pior do que essa, para poder definir a qualidade desses seres que adotam a postura ditadora, louca, sem escrúpulos do Hamas, em abordar mulheres, sequestrá-las, senhoras idosas, crianças serem jogadas em lata de lixo. Está acontecendo muitas coisas terríveis e nem todas nós chegamos a ter a informação. Eu venho trazer nesse vídeo aqui hoje uma mensagem aqui de uma entrevista do filho de um cofundador do Hamas, que ele é cristão hoje, e ele denuncia métodos sangrentos do grupo terrorista. Então muito cuidado para você não cair no engano de estar indo atrás aí de uma mídia ou de um partido comunista louco, de querer apoiar os atos que estão tendo agora desse grupo Hamas, tirando a vida de muitos inocentes e que agora estão sofrendo a consequência daquilo que eles plantaram. Não tem como a gente não apoiar Israel na sua defesa, na sua autodefesa. É um país que é digno de ter a sua autodefesa. Então, eu vou deixar o vídeo aqui de uma entrevista, não é recente, mas ela mostra aquilo que o filho do cofundador do Hamas, ele pensa em relação a esse grupo terrorista. And he joins us live. You know, your father was a founding member of Hamas, and you were groomed to take a leadership position. Eventually, you converted to Christianity, rejected their political and military objectives. Why did you do that? Well, for the simple reasons that we see right now in Gaza, that Hamas does not care about the lives of Palestinians, does not care about the lives of Israelis or Americans. They don't care about their own lives. They consider dying for the sake of their ideology a way of worship. And how can you continue in that society? Okay. I'll ask you the same question I asked my last guest. Can you coexist with someone whose mission is your destruction? Well, Hamas is not seeking coexistence and compromise. Hamas is seeking conquest and taking over. And by the way, Israel, the destruction of the state of Israel is not Hamas' final destination. Hamas' final destination is building the Islamic Khilafah, which means an Islamic state on the rubble of every other civilization. These are the ultimate goals of the movement. Musab, you say in your book that Hamas targets civilians as a tool of war. Tell us about the Hamas that you know from growing up in the West Bank. Well, in the mosques, Hamas taught us that without shedding innocent blood for the sake of the ideology, we won't be able to build an Islamic state.
They were preparing us from the age as young as 5 years old. This is the ideology that Hamas was feeding us. And honestly, it's impossible almost for anybody to break through and see the truth of and real face of Hamas and be able to leave at some point. As you see in my case, I had to lose everything just to say no to Hamas. And today when I look at the children of Gaza and I know what they are fed, I know that they have no choice. O nome desse homem é Mossab Hassan Youssef. Ele contou então porque ele abandonou o grupo terrorista Hamas, apesar de ser o seu pai um dos fundadores. No entanto, após um episódio de sofrimento em prisão israelense, ele abandona o grupo extremista, exatamente por ser o filho mais velho do Sheikh Hassan Youssef, um dos cofundadores da organização terrorista. Todos acreditavam que ele seguiria os passos do pai, tornando-se um dos líderes. Youssef contou que pouco antes de completar 18 anos, movido pela raiva e pelo desejo de vingança, decidiu assumir um papel mais ativo no combate a seus opressores, sendo preso e levado para o centro de interrogatórios israelense. A história de Youssef está registrada em seu livro Son of Hamas, Filho do Hamas, em tradução livre, onde relata que decidiu questionar o sentido de um conflito que só traz sofrimento para os inocentes, sejam eles entre palestinos ou israelenses. Então você percebeu que o Youssef falou na entrevista que a vontade desse grupo não é só uma questão territorial, de querer um espaço de terra ou de querer expulsar ali os colonos israelenses. Eles querem implantar, espalhar, impregnar em toda a terra a ideologia violenta do islamismo, de Maomé, de Alá, daquela religiosidade que eles têm. E é uma coisa gravíssima ver a quantidade de pessoas que ao redor do mundo apoiam esses malucos. Você já viu em outros países a quantidade de pessoas saindo na rua manifestando apoio ao Hamas? É inacreditável a quantidade de pontos no mundo que apoiam e comemoram o atentado terrorista do Hamas, para você ver a quantidade de doença que o mundo se encontra. Olha só esses manifestantes palestinos em Londres, comemorando os ataques terroristas realizados pelo grupo Hamas. Palestinos no Canadá, comemorando o ataque terrorista do grupo palestino Hamas. Palestinos na Alemanha, dá uma olhada, comemorando o ataque terrorista do grupo palestino Hamas. Palestinos vivendo na cidade inglesa de Birmingham, também comemorando, saindo às ruas até com crianças com bandeira palestina. Palestinos vivendo em Nova York, também comemorando, saindo às ruas. Palestinos vivendo em Madrid, se manifestando, apoiando Hamas. Então é assustador. A gente não pode deixar de orar, orar sem cessar e orar para que o povo de Israel se dobre aos pés do Senhor e os soldados sejam fortalecidos e façam e cumpram a missão que eles têm que cumprir, e que Deus dê força a eles, e que o mal seja extirpado, aniquilado, porque isso que está acontecendo é algo sem precedentes. Depois do Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, esse é um dos piores ataques à humanidade, à dignidade das pessoas, e também o terrorismo com uma grande ameaça aí mundial. Então, que Deus nos guarde também o povo de Israel, e tenha misericórdia dos palestinos de bem, que também são muitos, porque o mal está dentro desse Hamas. Qual a sua opinião? Deixe aí também um comentário. Estejamos em oração. Que Deus te abençoe e até o próximo.